Shalom, meus irmãos, eu sou o Robert. E eu sou a Amanda. Antes de tudo, não se esqueça, se inscreva no canal, acompanhe e curta os vídeos. Esse é o segundo de uma série de vídeos voltados para os casais, cujo tema é Conhecendo o cônjuge e sentindo suas dores. Como entender as dificuldades do cônjuge, sendo homem e mulher criaturas tão diferentes. Nós dividimos o vídeo em tópicos, e o primeiro deles é: existe diferença entre homem e mulher? Parece um pouco óbvio, mas por muitas vezes nós não reconhecemos essa verdade. E aí está um dos grandes erros no tratamento entre homem e mulher: achar que o outro é como eu ou que tem que agir como eu frente a alguma situação. Temos alguns exemplos, e o primeiro deles é, por exemplo, quando acontece uma situação no nosso dia a dia que é a batida de um carro. Normalmente o homem ele tende a resolver a situação bem rapidamente. Ele chama um guincho, ele aciona o seguro, leva o carro a alguma oficina, e nós mulheres não. A nossa tendência é ligar para o marido, para o pai ou para algum irmão. Entre outros exemplos, podemos citar serviço doméstico, por exemplo. Nós mulheres temos muita dificuldade de entender que o nosso marido ele não tem a mesma ótica que nós temos em relação às coisas da casa. E por muitas vezes isso vira briga, por ele não fazer como nós gostaríamos que fizesse, por não entender que nós ficamos muitas vezes chateadas também por não ter nosso trabalho reconhecido, muitas vezes. A relação com o dinheiro, com os filhos, sempre tende a ser diferente entre o homem e a mulher. As diferenças estão em todas as esferas, seja ela no âmbito fisiológico, emocional e até espiritual. O segundo ponto é: o que a Bíblia diz a respeito dessas diferenças? Logo na criação do homem, temos em Gênesis 2, versículos 7 e 15. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Ou seja, o homem foi formado em um processo. Primeiro Deus formou o homem do barro, depois soprou o fôlego da vida em suas narinas e posteriormente deu responsabilidades a ele. Na criação da mulher, que está em Gênesis 2, 21 e 22, diz assim: Então o Senhor Deus o fez cair no sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Duas coisas chamam a atenção nesse trecho. A primeira é a instantaneidade com que o Senhor fez a mulher. A segunda coisa é que a mulher sai de dentro do homem, ou seja, uma só carne. E significa também, mais profundamente falando, que a sua esposa, parte do que ela é hoje, ela deve a você. Ela nasceu de dentro de você. E Deus usa você como matéria-prima para transformá-la a cada dia. O terceiro tópico é diferenças desde cedo. Esses dias, em uma pregação, nós ouvimos uma comparação muito interessante entre o homem e a mulher. O pregador falava a respeito das brincadeiras de menino e menina. O menino normalmente brinca de quê? De bola, de carrinho, de skate, enquanto a menina brinca de boneca, de casinha. Ou seja, a menina já está brincando de ser mãe, de ser mulher. Ela nasce pronta. Se desenvolve muito mais rápido. O menino só vai brincar de ser homem quando acompanha seu pai posteriormente no dia de trabalho, ou então quando vai cuidar de um irmão mais novo, por exemplo. E na experiência de ter filhos, nós não temos ainda, mas percebemos que a mulher está pronta desde antes da concepção, enquanto o homem, a ficha dele só cai muito tardiamente. Provavelmente quando o seu bebê já está em seu colo. O quarto tópico é raízes das dores, consequências para homem e mulher quando o pecado entrou no mundo. Em Gênesis 3, do 16 ao 19, diz que após o pecado a mulher teve suas dores multiplicadas, porém Deus manteve a alegria de ter filhos em meio a tantas dores. Portanto, não queiram se comparar em matéria de dores com mulheres e mães, elas sofrem muito mais, inclusive emocionalmente. O amor dos filhos também pesará mais a elas, entre outras coisas, visto a grande prova de amor dada por elas no parto. Em outro trecho diz que o seu desejo será o de dominar o seu marido, mas ele é a quem dominará. Temos outra guerra aí, né? Que diz que depois do pecado, a mulher vai ter dificuldade em se submeter ao seu marido.
e ao homem que o Senhor separou para liderar a sua casa. É uma natureza que fere grandemente os maridos e sacerdotes em discussões conjugais. Em seguida, Deus se dirige a Adão. Ele amaldiçoa toda a terra por causa dele, e aqui entendemos o lado difícil de ser líder e sacerdote, né? Você sempre será o principal responsável caso algo dê errado com a sua família. Então, nós, mulheres e esposas, temos que entender e se compadecer do peso e da responsabilidade que os nossos maridos têm. E maridos, entendam a responsabilidade que vocês têm com as suas esposas, né? Casa, filhos, vocês serão cobrados por isso. Logo após, Deus apresenta ao homem o dever de sustento e mostra o fardo pesado que será obtê-lo. Isso nos aponta ao desespero que há ao pai e ao marido quando não consegue suprir sua casa. Por último, o Senhor diz ao homem: porque tu és pó e ao pó tornarás, nos lembrando e alertando a respeito dessa grande guerra que os homens estão expostos, o orgulho. Deus nos lembra que não somos nada e que sem ele não há o sopro de vida, há apenas o barro. E o quinto e último tópico é: afinal de contas, qual o segredo para entender as diferenças e lidar com as dificuldades do cônjuge? Lá em 1 Pedro 3, 5 e 7 diz o seguinte: era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam a sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Resumindo, esposa, confie plenamente no Senhor a ponto de se jogar sem ressalvas sob a autoridade de seu marido. E marido, honre sua esposa, seja compreensível com ela e haja de forma a respeitá-la como co-herdeira do reino de Deus junto a você. Gente, esse vídeo está chegando ao fim, obrigado por assistir, vamos ficando por aqui. Esperamos que esse vídeo tenha sido bênção na vida de vocês. Shalom e fiquem com Deus. Um abraço.